Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos finalizar mais um PET, tá? Nós vamos finalizar aqui o nosso PET volume 3 e com um tema bem interessante, nós que vimos em sequência Primeira Guerra Mundial, vimos Segunda Guerra Mundial e período entre guerras, né? Claro que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial a gente viu, aliás, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, antes de adentrarmos a segunda, nós vimos especificamente nazismo e fascismo, né, a ascensão dos regimes totalitários. Vamos finalizar aqui com a nova ordem mundial, que é a soma após o término do segundo conflito mundial, tá? Então, eu preparei um slide para vocês aqui e vamos falar um pouquinho sobre essa nova ordem que surge aí a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Bom, o título desse slide é Ordem ou Desordem. Muitos historiadores, muitos estudiosos, né, principalmente estudiosos da atualidade, consideram que o mundo passou por 3 guerras. Né? Claro que é um pouco demais a gente falar que o mundo viveu 3 guerras mundiais, mas nós tivemos um conflito sem armas que eclodiu logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Conflito esse que vigorou durante boa parte desse período que nós chamamos de Nova Ordem Mundial. E que conflito foi? A chamada Guerra Fria, tá? O que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles afloraram do segundo conflito, né, como grandes potências mundiais, né? Lembrando que não houve uma divisão do mundo em 2 blocos como na primeira, né, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e sim em 2 grandes grupos, né, os países do eixo e os países aliados. Bom, ambas, né, Estados Unidos e União Soviética, faziam parte do grupo dos aliados e emergem muito fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. Então, o que significa nova ordem mundial? Que tipo de conceito é esse? Né? Então, eu coloquei aqui para vocês. É um conceito político-econômico que se refere ao período do fim da Guerra Fria. Né? Na verdade, ele se estende durante todo o período da Guerra Fria e se amplia para o período imediatamente após o término desse conflito, que tem como marco a derrubada do Muro de Berlim, né, em 1989. Então, quais são as principais características que perduram durante esse período, né, durante essa nova ordem mundial? Neoliberalismo, divisão e multipolaridade. Isso aqui a gente está falando de política também, né? Essa questão da multipolaridade, ela vai para além da formação dos blocos econômicos, que vocês vão ver que emerge uma série de blocos econômicos, mas também grupos políticos, né? Essa multipolaridade, ou seja, os países se posicionam politicamente de acordo com seus interesses. Então, esse posicionamento político-econômico, ele é uma das características marcantes do período imediatamente após a Guerra Fria, tá? Então, a gente tem aí, qual que foi a velha ordem mundial que se pôs abaixo para a eclosão dessa nova ordem mundial. Então, a velha ordem mundial foi um período marcado ideologicamente pela disputa entre essas duas superpotências, né? União Soviética e Estados Unidos. E para além, entre o capitalismo, né, que os Estados Unidos simbolizava, o liberalismo que os Estados Unidos simbolizavam, e o socialismo que a União Soviética simbolizava. Né? Então, nós tivemos um período de coexistência pacífica em termos. Né? Por que a Guerra Fria marcou sobremaneira esse período? Né? Porque vivia-se a emergência de um conflito armado. Né? Foi o período da criação da CIA, da espionagem, inclusive de grandes ícones, né, no cinema, como o próprio Agente 007. Então, os países se preparavam para a eclosão de um novo conflito armado. Né? Eles se alinhavam econômica e politicamente e preparavam
suas bases, seus exércitos, sua economia, sua política, para a eclosão de um conflito que com certeza viria, né? Foi um período muito intenso, né? Da, da, do mundo, né? Pelo qual o mundo passou. Então, o neoliberalismo, ele foi marcado, foi uma doutrina, né, política e econômica que vigorou a partir da década de 70, né, onde a gente tem como principal característica a função dos agentes de mercado. O mercado, sobremaneira, ele exerce uma função quase humana, né, nas sociedades capitalistas e neoliberalistas, né? Ele é algo onisciente, onipresente e onipotente, né? E os agentes de mercado, eles se tornam, durante esse período, capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico de seus países, né? Então, nós temos aí um período de Estado mínimo, ou seja, onde o Estado ele não interfere na economia, né? Ou interfere o mínimo possível, o próprio nome já diz, Estado mínimo, a mínima interferência, né? E nós temos esses dois ícones aqui, Ronald Reagan, né, presidente norte-americano, e Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, primeira-ministra britânica, tá? Então, olha só, aqui a gente viu qual que é a diferença entre neoliberalismo e liberalismo. Então, o que é o liberalismo? Doutrina política e econômica baseada na livre concorrência, né? Na livre iniciativa e no direito à propriedade privada. Nós temos aqui dois ícones aqui, né? Que são que criam teorias liberalistas. Adam Smith, que escreve A Riqueza das Nações, e Thomas Malthus, né? Que cria uma teoria que busca explicar, né, a necessidade do controle de natalidade por parte dos países, tá? Então, o liberalismo é uma doutrina política e econômica que se baseia na livre concorrência, isso em termos de mercado, né? Na livre iniciativa e no direito à propriedade privada. E o neoliberalismo, que ele tem todas aquelas características do liberalismo, né? Ele começa a vigorar a partir da década de 70 e, além daquela, ele traz dois atores como protagonistas, né? O Estado, nesse sentido, ele tem uma interferência menor ainda do que durante o vigor da doutrina liberalista, né? Então, aqui, durante o neoliberalismo, se prega, né, realmente o Estado mínimo e os agentes de mercado como promotores do desenvolvimento socioeconômico. Então, nós temos quais são os grupos que podem atuar como agentes de mercado. São N grupos, né? Nós podemos ter as transnacionais, as multinacionais, os blocos de cooperação econômica, né? Enfim, são N grupos que podem funcionar aí como agentes de mercado, tá? Então, olha aqui, ó. Após o fim da Guerra Fria, o mundo, então, ele encontra-se dividido. E não somente dividido em duas zonas de influência, né? O mundo encontra-se multipolarizado, né? Ele se divide em basicamente três zonas de influência. Uma oriental, né? Uma que tem aqui como dominante os Estados Unidos, né? Uma zona norte, digamos assim. Uma zona sul, que tem como dominante não somente a zona sul, né? Mas centro-sul, digamos assim, que tem como dominante a União Europeia. E uma que se localiza aqui na Ásia. Então, nós temos três pontos de divisão. Nós temos um liderado pelos Estados Unidos, outro pela União Europeia e outro pelo Japão na Ásia, tá? Então, olha aqui, ó. Os três principais polos são eixes, que eu acabei de falar. Nós temos uma linha divisória que é traçada entre o norte e o sul, né? O sul ainda sendo visto como subdesenvolvido. Então, olha aqui para vocês verem. A área de influência dos Estados Unidos, que engloba inclusive a América Latina. A área de influência da União Europeia, que engloba a África, né? Aqui nós temos o Reino Unido e boa parte da Europa. E a área de influência japonesa, que envolve a Oceania e os países aqui do Sudeste Asiático, tá? Então, olha aqui, no 1,
a gente tem o SEI, Comunidade dos Estados Independentes, né, que passa por uma grave crise econômica, inclusive a União Soviética deixa de se tornar a União Soviética. No segundo, nós temos um problema, é a emergência da China, né, como potência econômica, política e militar. E no terceiro, nós temos uma área de disputa, que é o Oriente Médio, que ele está aqui na área de influência da União Europeia. Tá? Nós temos, então, um mundo multipolarizado, intensamente dividido, que passa por uma série de conflitos, igual a gente viu. No bloco 1, nós temos todo esse problema que enfrenta a comunidade dos Estados Independentes. No bloco 2, nós temos a emergência da China no que concerne as áreas política, econômica e militar como realmente uma pedra no sapato, a supremacia japonesa. E no bloco 3, né, nós temos aí toda essa questão do Oriente Médio, tá? Então, o mundo que vigora durante essa nova ordem mundial é um mundo extremamente dividido e multipolarizado, politicamente, economicamente, social e militarmente, tá? Então, olha só, nós vivemos durante esse período um momento, um movimento, um processo intenso de globalização. E quais são as principais características dessa globalização, né? Que é marcada por uma interdependência nos setores comerciais, industriais, financeiros e tecnológicos entre os países. Ou seja, a globalização ela encurta as distâncias, né? Mas ela amplia, de certa maneira, as desigualdades. Né? Ela encurta as distâncias, mas amplia as desigualdades. Então, quais são as principais características? Justamente isso que eu falei, de encurtas distâncias, né? O aniquilamento da relação espaço-tempo, porque e um dos processos aqui e dos grandes atores que representam esse aniquilamento dessa relação espaço-tempo é justamente a presença da internet, né? Um aumento na velocidade de transportes que ocorrem por terra, céu e mar realmente a uma velocidade gigantesca, um aumento na velocidade da comunicação exponenciada pela presença da internet. O mundo vira uma grande aldeia global, é o que eu falei. As distâncias elas são sobremaneira encurtadas, né? Mas as desigualdades elas tendem a ser amplificadas com todo esse advento tecnológico, né? Que encontra aí na internet o seu principal expoente. Aqui eu trouxe uma música que é um exemplo muito legal, depois vocês atentem para ela, a música Parabólica Mará, do Gilberto Gil, né? Ela tem uma letra muito interessante. Olha a primeira estrofe, então, ela traz: antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena. Né? Então, em 2021, nós vivemos muito mais ainda essa época tecnológica, né? Enfim. Então, olha, como o tema é muito extenso, nós vamos deixar parte desse tema para vermos na próxima aula, para que ele não se estenda, né? Até porque na semana que vem a gente não tem explicação da matéria, é uma semana de revisão do PET, tá? Então, nós vamos terminar essa matéria na semana que vem. Belezinha? Terceiro ano? Então, até mais para vocês.